O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Arato. Boa tarde, Dr. Luiz, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Estamos aqui de novo. Falando sobre aposentadoria, né? Expectativa de vida, porque hoje, assim, eu estava conversando com o doutor e a gente estava vendo que hoje as pessoas estão tendo uma expectativa de vida muito mais longa do que antigamente. Isso tem sentido ou não? Tem um grande sentido e dentro da linha, né, das aposentadorias, essa mudança do padrão de vida, a expectativa de vida, a esperança de vida, como aumenta, influencia diretamente na questão previdenciária. Né? Hoje, doutor, né, tem assim uma avaliação feita, quanto tempo hoje dura um ser humano, criança que morre, né, enquanto é criança, é claro, né, jovem, mortalidade de jovens, como que é, doutor? O Brasil conta com aquele fantástico e grande instituto que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós temos um escritório aqui em Jaú, comandado pelo Paulo Devides, o Marcos Fernandes, colegas. É um dos órgãos de maior credibilidade no Brasil, a par lá da Fundação Getúlio Vargas. E no que se refere a levantamento do povo brasileiro, não só a quantidade, né, feita pelos censos, né, o último em 2010, mas também para coletar outras informações que permitirão análises de diversas naturezas. Vamos focar hoje exatamente naquela que o governo usa para ter o reflexo na aposentadoria, que é a tábua de mortalidade, ou a tábua de vida, ou popularmente dito, a expectativa de vida do brasileiro. E hoje, né, qual que é a expectativa de vida? E quando é feita essa do IBGE? Todo ano. Todo ano, e funciona bem, de forma simples, cada 1º de dezembro, até o dia 1º de dezembro de cada ano, o IBGE, por lei, é obrigado a divulgar essa tábua de mortalidade, que reflete os dados referentes ao ano anterior. Então, 1º de dezembro de 2017, tivemos a tábua referente a 2016. Só que, é claro, são dados coletados, então só pode ser para trás. E essa informação vai ser usada pelo governo, né, para aplicar no famoso fator previdenciário e também para a reformulação dos próprios sistema previdenciário, a famosa reforma da Previdência. Criança, o senhor tem... Então, vamos fazer um apanhado. Eu levantei aqui dados interessantes. Vamos falar um pouco no geral. Olha só, o brasileiro vive em média, hoje, o brasileiro, 75,8 anos. Essa é a expectativa de vida da pessoa quando nasce. 75. E o senhor levantou, e o exterior, tem algum país aí que o senhor sabe dizer ou não? Tem sim, os países que mais têm longevidade na média são aqui Japão, Itália, Singapura, Suíça, vários dos países nórdicos, Finlândia, Suécia é muito comparado, né? Noruega. Na Sibéria, lá da Rússia, nem tanto, porque lá é muito agreste e tem pouca gente. A expectativa lá é na faixa dos 83. Existem muitos locais onde pessoas chegam a 110, 120 anos com saúde. 120? Exato. Em geral, nos países onde a temperatura média anual é baixa, onde tem neve, onde o efeito cáustico, né, da temperatura, que nem hoje está fazendo aqui, 30 e poucos graus, eu acho que mais, né? Isso aí maltrata o ser humano. Olha só, em 2015, divulgado em 2016, a expectativa de um brasileiro viver, na média, era 75,5 anos. Agora, em 2017 para 2016, 3 meses e 11 dias.
Quer dizer, durante um ano, como resposta de toda a política de saneamento, segurança, saúde, tudo que a quantidade de governamentais para melhorar a saúde e a manutenção da vida, o efeito ano a ano no Brasil, na média, entre homem e mulher, 3 meses e 11 dias. Nossa, não estou dando muita diferença, tá? Então, parece... O senhor acha que dá? Avaliando assim no todo. A grande questão desses números brasileiros, e é isso que influencia, nós somos paulistas, né? O estado mais rico da nação, com porte e qualidade produtiva é muito grande e é muito discrepante com a grande maioria dos estados e regiões brasileiras. Resultado, nós estamos falando de uma média brasileira, né? Se a gente pegar setorialmente no estado de São Paulo, as pessoas têm uma vida maior, de um tempo maior. Só que a previdência é geral, ela atende desde a pessoa que mora no Amapá, no Acre, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde a expectativa de vida do brasileiro é a maior, né? Verdade. Tem a ver, vida tranquila, né? Temperaturas mais amenas, não tão industrializado, a qualidade de vida é maior, olha que interessante. Em termos de dados, uma coisa interessante que nós comentamos em comparação, nós não estamos muito longe da média dos outros países. Japão, Itália, Singapura, 83 anos, nós estamos com 75 e 8 meses. Olha, se a cada ano melhora 3 meses como resposta dessa... Então é bom. Nós não estamos muito atrás, né? Mas olha só, o que é importante saber e por que a Previdência muda tanto é que todas essas informações começaram a ser coletadas lá no ano de 1940. As estatísticas mostram que a taxa de mortalidade infantil, que você perguntou das crianças, eles medem muito de 1 a 5 anos, de 0 a 1, que é o recém-nascido, os que vão passar desse ano e os que vão até o 5º ano têm potencial de falecer. Em 1940, morria para cada 1.000 crianças nascidas, 146 crianças. Dessas 146, 70% delas já morria no primeiro ano, ou morria logo os dias depois, ou durante o primeiro ano. E 30% até o 5º ano. A mortalidade infantil no Brasil em 1940 era muito grande, comparado hoje a países da África, Somália, onde o grau... olha só, nós estamos em 2016 com 13,3 mortes para cada 1.000 nascidos vivos, então caiu de 146 para 13 mortos para cada 1.000. Isso é uma diminuição de uma média de 91%. Tá, olha, mas são quantos anos? De 2016 para 1940 é bastante, 70 e poucos anos, 76 anos para evoluir. Essa é a resposta da qualidade de vida. Tá, e olha só o perfil. Apesar de ter essa diminuição, hoje, das crianças de 0 a 1, 85% são os que morrem. Dos que morrem de 0 a 5 anos, a maioria morre no primeiro ano. Tá. Agora, isso nós estamos falando de uma média brasileira. Se a gente pegar por estado, que nem os mais sofridos nesse ponto, que nem Piauí, Maranhão, Amapá, são estados mais inóspitos, mais difíceis, né? Se pegar Santa Catarina, as respostas são boas, e São Paulo, bom, vacinação, programa de médico da família, assistência direta de saúde ao cidadão, às crianças, atenção, família mesmo, campanha pré-natal, aleitamento materno, olha só, é um conjunto.
A outra parte é saneamento básico, né? Limpeza, esgoto, água tratada, isso reflete bastante. Quer um dado curioso, Dona Mar? Quem vive mais, homem ou mulher? Deixa eu dar minha opinião? Pode dar. Minha Câmara, acho que o quê? Mulher. Eu acho que, porque eu lembro quando eu trabalhava na Câmara, dava nota de falecimento, sempre era 5 homens, 2 mulheres. 8 homens, 3 mulheres. Vamos ver se eu acertei ou se eu errei. Exatamente. Acertei? Exatamente, é isso aí. Os homens morrem mais na média do que as mulheres. A expectativa de vida da mulher, inclusive, é maior. Se nós estamos falando na média de 75,8, a mulher bate em 79,1. Na média, né? E o homem? O homem é menos. Isso estamos do estado de São Paulo, né? Vamos falar no que nos pertence. Nos pertence. Se bem que o reflexo é nacional, né? A gente ajuda a puxar a média para cima. O homem é um pouquinho menos, 1 ano e pouco a menos, 78 anos. 75. Agora, por que o homem morre mais? Na verdade, todo mundo achava porque ele era exposto a um trabalho mais desgastante, e é verdade. Só que a grande repercussão atual do reflexo da morte do homem está em quem? Nos marginais. Infelizmente, é um reflexo da questão. Ao mesmo tempo que cuidou da mortalidade infantil, o governo cuidou para que a pessoa sobrevivesse, mas não cuidou da educação, da saúde na continuidade, da oportunidade de emprego e o padrão sociocultural. Resultado que muitos entra numa faixa de idade onde a marginalidade é muito expressiva, a ponto de puxar essa estatística para baixo. Então, se separar aqueles que não terão chance de emprego e que derivam para a marginalidade, a média dos homens está ali com as mulheres, porque a incidência de mulher na marginalidade é menor. Então, a influência da morte por ação, assassinatos, essas coisas voltadas ao submundo, infelizmente, é grande. É expressivo a ponto de botar a média para baixo. Agora, isso é reflexo, né, do mesmo jeito que cuidou do aleitamento, do médico da família, do pré-natal, do saneamento básico, tinha que ter cuidado de outros aspectos sociais. Tá eu vejo que está bem assim, abandonado. O que se você chegar, vamos falar como nós estamos falando do nosso estado aqui, se for para São Paulo, lá na Sé, na Praça da Sé, quantos e quantos você vai encontrar lá? Eu morei praticamente a vida toda em São Paulo, conheço lá bastante, frequentei muito a famosa rodoviária do Tietê, lá da Luz, do Tietê é a penúltima, depois vai da Barra Funda. A da Luz, famosa rodoviária, hoje você passa por lá, é um negócio assim fantástico, que a gente vê assim, ambientes muito assim distantes lá da África, porque na rua, barraca, a coisa é séria. Estamos falando de gente que vive bem. Dentro dessa gente tem uma série de marginais. Não estamos falando da Cracolândia, hein? Estamos falando de uma população enorme que vive nas ruas, em barraca, ali no centro de São Paulo. E é muito grande, né? Muito grande. Agora, claro que esse pessoal não tem a qualidade de vida, são muitos imigrantes, tem boliviano, tem gente enjeitada, tem migrantes, né, das várias regiões do Brasil. Agora fala para mim, né? Tendo, né, a expectativa que o brasileiro vive 75 anos, e isso é verdade, a gente pode ver, né? Em média o pessoal morre, uns chega nos 80, 81, estão chegando 90, mas a gente percebe que não é assim a grande parte, não, né? Vamos colocar de 51? De 10, 1?
E além disso, que chega nessas idades com qualidade de vida. Ainda não chegou no ponto onde as pessoas com mais idade, elas têm uma saúde, uma autoportabilidade expressiva. É comum, que nem a minha própria mãe, falecida aí 1 ano e pouco, ela tinha muita alimentação física, motora, ela tinha uma cabeça boa, entretanto, mal conseguia andar. Isso é um reflexo... Que idade sua mãe tinha? Estava com quase 92. Minha mãe eu perdi, né? Faz o quê? Nem um mês, 81, mas ela também estava com uma qualidade de vida, assim, ótima. Mas pegou a infecção e Então, lá vai eu. Essa expectativa de vida, já que a gente vai vivendo mais, cada ano, 3 meses mais, em tese, né? É o alerta que a gente recebe para a gente se cuidar. Do mesmo jeito que a gente vive dizendo aqui, planeja a tua aposentadoria, que o dia chega, né? Mas agora eu vou. Você tem que se cuidar. Vou pôr ele lá no muro agora, gente. A gente se cuida, que nem minha mãe se cuidava, tá? Nem saía de casa, porque eu e meu irmão não deixava, de medo que ela caísse, tal. Aí cai, leva um tombo, vai pro hospital, pega uma infecção lá. Hospital. Então, na realidade, é que o doutor disse, é verdade, a gente precisa se cuidar, tudo. Mas, infelizmente, nem tudo depende da gente. Exato. É o que a gente comentou, até a gênese, como nasce essa expectativa, a esperança de vida maior. Se o próprio poder público, através dos programas, não cuidou que o recém-nascido sobreviva, não cuidou que a criança sobreviva, mas não está cuidando tanto para que ele se desenvolva como cidadão. Uma parcela expressiva dos homens vão para a marginalidade, né? Outros para o subemprego. Quantos e quantos trabalhadores no limite da escravidão a gente sabe que existe, não é longe daqui. Eu vejo hoje, tudo que eu passei, que as entrevistas que eu faço, eu vejo que hoje, infelizmente, não sei se eu vou falar besteira, mas o nosso governo não está querendo que aumente a idade, não. Porque a gente não está tendo uma qualidade de vida muito boa, não. Desculpe. É difícil falar. Tinha uma piada lembra da revista Mad, né? Nada como lutar contra a riqueza com o bolso cheio da nota. Isso eu nunca esqueço. E, mudando um pouquinho, nada como criticar as políticas de âmbito continental, nacional, brasileira, aqui do estado de São Paulo. Porque tem que andar lá para os rincões, as beiradas do Brasil, para você sentir que a coisa é feia. O norte de Minas, que tem cidades grandes, mas é só desviar um pouquinho. Estamos falando de Minas, né? Rondônia, Amapá, meio do Amazonas, a coisa é muito complicada. Mas e aí que o nosso presidente disse que vai até 140 anos de vida, pode ser? E aí? Aí que eu lembro, você me mandou um WhatsApp, uma piadinha... Deu essas gostosas risadas. Aí, o que eu fiz? Fui procurar no IBGE, claro, a projeção de vida do brasileiro. Isso é interessante, que eles têm uma projeção... Qual que será que? Quanto é? Da esperança de vida ao nascer. Essa, lembra, né? É sempre quando nasce o nenezinho, qual que é a expectativa dele viver. Tem uma projeção a 2060. O Temer disse que a gente é capaz de chegar em 140 anos. Então 140, a gente vamos ganhar do Japão, dos outros países aí, que é 120. Tá. Quanto que nós vamos? Se em 2016 tinha 75,8, a projeção feita por um órgão de alta credibilidade, que nem o IBGE, projetou para 2060 81,2 anos. Mas vai demorar. Um aninho só. Para chegar em 140, eu fiz uma conta bem grosso modo, leva só 5 séculos, 500 anos. Dentro desse padrão. Quer dizer, para o brasileiro melhorar de vida,
vai ter que mudar muita coisa. Né? Vamos destruir e começar de novo. E aí que vem um pouquinho da crítica, né? Porque a reforma da Previdência, se ela quer atualizar em função da expectativa de vida do brasileiro, né? Essa expectativa não cresce vertiginosamente a ponto de um ano para o outro quebrar qualquer esquema e de arrecadação, né? Que impeça a aposentadoria. É impossível isso. E as críticas, mesmo de pessoas internas ao governo, é que eles defendem que essas mudanças têm que ser suaves. Por quê? A mudança da expectativa de vida do brasileiro é suave. De um ano para outro, 3 meses de vida a mais. Tudo bem, em 3 anos, 1 ano de vida a mais. Mas olha só, nós estamos falando em 2016, em 2060, a partir de hoje, leva 44 anos para crescer a expectativa em 5 anos só. Então como que nós vamos chegar no 140? Vamos votar daqui 44 anos. Eu acho que eu vou estar aqui. Eu quero estar aqui ainda. O senhor também? Vai estar? Eu não sei. Já estou cuidando. Já estou emagrecendo, cuidando da saúde. Não sei se eu vou estar, não. É bom cuidar. É bom cuidar. A gente já tem mais de 50, doutor. Eu tenho. Mais 40 vai dar 90. Dá 90, né? Deixa eu ver. Algum dado importante com 90 anos. Vê alguma coisa. Tomara que não tenha que cair na Santa Casa, porque se cair lá... Na tábua de mortalidade. Olha só, IBGE de novo, hein? Eles param em 80 anos, porque depois eles até devem fazer algum cálculo de projeção da expectativa de vida. Mas deve ser tão pouco a diferença que eles consideram que quem tem 80 anos ou mais... ambos os sexos, né? Tem só mais 9,5 anos. Então, na média, não bate, o brasileiro na média não bate nos 90. Vai ter que mudar. Nós brincava com a minha mãe, tadinha. Meu irmão falava assim, e minha mãe falava assim, mãe, a mãe já está fazendo hora extra. Porque as mulheres batem 90,2. Então, também não é impossível. Nós estamos falando em média, não estamos falando no estado de São Paulo, né? Então, esse perfil, só para você ter uma ideia, muda bastante em relação aos estados. Só para pegar um exemplo, olha só, esperança de vida ao nascer na Paraíba, as mulheres 80,2 anos. A vida na Paraíba é boa. Pernambuco 80,9. Os piores estados é Amapá com 79,1, 77, Maranhão, Roraima 77,5, Rondônia 77,2, Rio Grande do Norte 81,8. Vamos ver o Ceará, que o pessoal comenta que é muito agressivo, 80,2. Bastante. E esse daqui que tá, eu vi aqui, aqui 83,9? 83 é o Distrito Federal, mas ali, né? Equiparado ao Rio Grande do Sul. E o maior do Brasil é Santa Catarina, 85,4. O pessoal vive bem mesmo. O pessoal de Santa Catarina, minha sobrinha foi pra praia lá, ela falou, tia, lá você... Em Santa Catarina você não vê muito morador de rua, não. Eu não vi. Já faz uns anos que eu fui para lá e realmente a gente andou pelas praias, as praias maravilhosas, não só Florianópolis, andamos pelo interior, as serras catarinenses e realmente a gente vê muita gente simples, mas não mendigo não. Vamos ter que mudar para lá. O senhor falou que está querendo viver mais 90, vai ter que ir para Santa Catarina. Eu acho que é um reflexo do clima lá, da praia. Deixa eu ver, Santa Catarina. Olha lá, hoje 86,6 a média da expectativa de vida das mulheres. Tá bom, 86,6. Tá bom, já deu o que fazer. Já fez tudo. Já tá bom, né? Já tá bom. Agora, olha, nosso presidente naquela piadinha lá errou. 140 anos. Impossível chegar como média do brasileiro, né? É possível que em situações isoladas aí possa chegar.
Agora, né, nesse patamar, isso eu não verifiquei em lugar nenhum no mundo, mesmo naqueles países onde tem locais, onde tem pessoas com mais idade, 120 anos, a média não é essa de jeito nenhum, a média realmente é mais baixa. E, né, o doutor Luiz, né, como advogado, o que acha sobre essa mudança aí na aposentadoria? Teve influência? Realmente tem sentido? Bom, sempre a gente tem que lembrar que essas regras ainda estão em análise no Congresso, a reforma ainda não foi implementada e a grande luta é essa. Doutor como advogado, né, sempre vendo aí as mudanças, sempre atendendo, né, a nossa população, o senhor acredita que realmente precisa ter essa grande mudança que nós sabemos que ainda não está em vigor, mas é necessária essa grande mudança? Eu entendo que é necessária a mudança, sempre. Inclusive, a primeira iniciativa foi criar o fator previdenciário, que atualiza aí ano a ano, para evitar discrepâncias na questão atuarial, a questão da contribuição, da auferição de renda previdenciária para prover o custeio da aposentadoria de todo mundo. Não estamos falando da assistência social, que é o antigo LOAS, benefício de prestação continuada. Até esse eles estão pensando em mudar, aumentar a idade, que hoje está em 65 anos, ao idoso sem renda, com renda abaixo de 1/4 salário mínimo ou deficiente, né, presentes alguns requisitos, eles queriam aumentar para 75 anos. Aí teve discussão para 68, hoje já voltou a 65. A questão é que eu entendo que tem sim que mudar o padrão não sei se a cada ano, através de um fator previdenciário, ou de forma drástica, numa reforma completa, que a gente percebeu que a expectativa de vida cresce muito lento. Então, regras assim que dão grande prejuízo para quem contribuiu uma vida toda, eu acho que não é bom para ninguém, porque não é no mínimo justa. Então, essa é a dificuldade da aprovação no Congresso, nas comissões, da reforma previdenciária, porque é tudo muito drástico. Se você vê que cada ano o Brasil vive mais 3 meses e eles querem aumentar 5, a gente já viu que leva... Aumentar 3 meses, 5 anos. A gente já viu que leva 44 anos para chegar num padrão de 5 anos a mais na média. E como nós aqui no estado de São Paulo, na média, a gente tem uma renda melhor que o resto do Brasil, a gente vive mais, né, e está exposto a uma regra idêntica a um pessoal que mora no Amapá, Rondônia, Roraima, onde o padrão é totalmente diferente. E a lei é brasileira. A lei é brasileira, o regime é geral, então acaba impingindo injustiças localizadas, né, setorizadas. Então, doutor, né, adorei o que o senhor trouxe hoje, assim, é uma curiosidade que eu nunca ia ir buscar tão longe do jeito que o doutor foi. Vamos ver, né? Esse ano é ano de eleições, né? Vamos ver se realmente o nosso Brasil começa a ter uma mudança. Eu ainda não acredito muito. Eu vejo aí o PT muito ainda influente, né? Tem gente que a gente recebe essas mensaginhas, piadinha, mas nessas piadinhas tem muita verdade, né? Eu recebi uma mensagem que um advogado dizia assim: vocês pensam que o PT está morto, está mais vivo do que vocês imaginam, né? E não sei, eu acredito ainda que precisa melhorar muito. Eu entendo dessa forma, do mesmo que estamos comentando aqui, ó. Se o padrão de vida do brasileiro cresce lento, toda mudança tem que ser lenta. Então, a mudança do ruim para o bom, ela, por mais desejada que seja, ela vai ser lenta. Porque a gente não vai conseguir mudar o padrão do político existente de curto prazo. Eu acho que, sinceramente, não consegue. Justamente por conta dessa descentralização, dessa extensão continental.
esse grau de mensagem que a gente recebe, a questão culturalmente, o acesso à cultura para nós é grande. Põe isso aí no raio de 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Se o caboclo lá na beirada do Brasil está preocupado com ele e não tem nem celular, né? Parece que tem, todos nós aqui temos, mas o pessoal não tem celular. Não tem. É uma ilusão, né? Então, doutor Luiz Zarato, né, para a gente terminar, estamos muito longe do que o nosso governo está querendo essa mudança. Exato. Olha só, dentro dessa mudança, já que eles buscam a aposentadoria vinculada à expectativa de vida, uma primeira providência que eles estão tendo é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Lembra aquele que começa com 16 anos, põe 30, 35 ali, já resolveu. Chegou nos 50, 40 e pouco. Tem um vizinho meu com 44 já está com o carnê lá para... Não, eu comecei cedo. Então eles querem acabar e vincular a aposentadoria à idade. A meta 65 para homem, 60 para mulher, está crescendo. E é essa a questão, e é isso que você alertou quando passou a mensagem de 140 anos. Se alguma reforma pretende mudar o padrão assim, da noite para o dia, exagerando, daqui um ano, em 5 anos, atrasar em 5 anos o direito da pessoa aposentar sem essa de tempo de contribuição, e a expectativa de vida nossa leva 44 anos para crescer na média 5 anos, isso a gente viu com dados estatísticos, né, de credibilidade. Então, esse tipo de reforma prejudica a gente. Porque nós melhoramos, em tese, na média do brasileiro, a cada ano ganhamos 3 mesinhos aí. 3 meses. 3 meses, são 3 anos para dar 1 ano. Para dar 5 anos vai um monte de tempo. Isso com certeza vai prejudicar uma série de pessoas e espero que o político brasileiro ele tenha o discernimento de não fazer isso com o contribuinte. Esperamos, né, doutor? Eu falo assim que é o que mais nós desejamos, apesar de ter mudado o índice, foi muito interessante o que o doutor disse, de criança até hoje, mas ainda precisa se mudar muita coisa, né? Bastante. E numa outra oportunidade eu posso vir aqui se me convidar, e desde já eu aceito, mesmo não me convidando. Já está convidado. Para fazer um comparativo com as aposentadorias no mundo mais próximo da gente, legal, europeu, legal, americano. Legal. Eu tenho informações interessantes, comparar com Grécia, países que já sofreram com a situação de incorporar a comunidade europeia, a Grã-Bretanha, que é na Inglaterra, lá a Escócia. São dados interessantes para o brasileiro poder comparar e não se sentir tão fora do mundo, né? Do mundo previdenciário. Então vai ser o nosso próximo tema. Se você quiser, Porque brasileiro é curioso. Brasileiro é curioso. Então, muito obrigada, doutor, né? Aguardo o senhor novamente para a gente estar falando um pouquinho das aposentadorias, como que o Brasil está, né, diante aos outros países aí, como que funcionam as aposentadorias. Acho interessante isso. Muito bom. Obrigado, Solange. Obrigado, pessoal. Eu volto aqui e vamos nos divertir falando, porque outra coisa que é bom do brasileiro é viver na diversão, né?